Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém. Como é que vocês estão aí? Estão tudo bem? Estão com saudade do pastor Christian já, não? Glórias a Deus. Amém. Uma alegria, né? Poder estar aqui novamente e estar liberando uma mensagem da parte de Deus aí para todos vocês. Amém? Deus colocou uma mensagem diferente hoje no meu coração, mas é o vento. Esse vento está soprando aí fora, e um vento, né? É o vento do Espírito, né? Para essa noite, o que Deus colocou no meu coração. Mas antes da gente estar compartilhando o tema da mensagem, que eu gosto sempre de botar tema, né? A gente vai ler o Salmo de número 2, versículo de número 8. Só ler esse versículo para servir como base daquilo que Deus deseja comunicar na noite de hoje. Obrigado pela minha água. Boa noite, minha irmã. Chegou na hora certa. Se quiser abrir a Bíblia, é agora. Salmo de número 2, versículo 8. Salmo de número 2, versículo 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem ainda não tem uma Bíblia, adquira uma ou baixe um aplicativo no seu celular, deixe o celular no modo silencioso durante o culto, procure se concentrar no pregador, na palavra e no Espírito Santo, e não deixe que a distração roube aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Glórias a Jesus. Salmo de número 2, versículo de número 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os filhos da terra por tua possessão. Em outra versão, peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Amém? Estenda sua mão aqui na minha direção, peça para Deus usar esse vaso de barro mais uma vez, amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, mais uma vez, pela oportunidade de ministrar a tua palavra e por essa mensagem que o Senhor compartilhou no nosso coração. Declaramos mais uma vez que nós precisamos da tua ajuda, por isso nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toma-nos em tuas mãos, guia-nos, Pai, põe as tuas palavras de vida nos nossos lábios e usa-nos, Pai, mais uma vez para transmitir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós te pedimos, em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Amém. Queria que você repetisse comigo o tema da mensagem. Vamos lá. Do ordinário ao extraordinário. Amém? Vou repetir mais uma vez. Do ordinário ao extraordinário. Amém? Então esse é o tema que Deus colocou no meu coração, né? Para estar falando nessa noite. Por isso, eu poderia pegar vários textos da Bíblia, mas veio ao meu coração o Salmo número 2, verso 8, né? Porque esse Salmo, esse pedido, né? Ele fala de algo extraordinário, né? Peça e eu te darei as nações, né? Então, quando se fala em nações, né? Se fala de algo grande, né? Imagina, peça e eu te darei as nações, né? Não está falando de coisa pequena, não está falando aqui de um pedido pequeno, de um pedido ordinário, ou seja, um pedido comum. Aqui, o pedido é de algo nobre, algo grande, algo extraordinário, algo fora do comum, né? Eu, por exemplo, na minha casa eu tenho um quadro de sonhos, né? E no meu quadro de sonhos, 80% dos sonhos estão ligados a viagens internacionais, né? Porque eu e minha esposa amamos viajar, né? É claro que eu, na minha imaginação santificada, eu imagino que eu vou estar pregando a palavra naquelas nações, né? Então, como diz o apóstolo Luiz Hermínio, né? Tem coisas que só milionários e missionários alcançam, né? O milionário, ele consegue facilmente comprar uma passagem aérea, né, para a França, Paris, né, ou até mesmo para Jerusalém, ou qualquer outro lugar do planeta, né, porque o dinheiro dele
consegue proporcionar para ele essa passagem aérea e também as demais despesas de viagem. Mas os missionários também, né? Embora que missionário nem sempre tem o recurso financeiro, mas quando chega a hora, o tempo de Deus nos enviar para qualquer lugar do planeta, pode ter certeza, o recurso chega. Porque quando chega o tempo de Deus, para que as promessas de Deus se cumpram nas nossas vidas, juntamente com a promessa vem todos os recursos para que você possa alcançar a promessa, para que você possa desfrutar da promessa, do extraordinário. Mas, antes da gente viver o extraordinário, antes da gente experimentar, usufruir de tudo aquilo que Deus, desde a fundação do mundo, planejou para nossas vidas, tem um caminho a ser percorrido. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Né? Normalmente, ao menos que você seja diferente da maioria das pessoas, normalmente nós sonhamos grande, né? Se você não sonha grande, eu quero desafiar você, encorajar você nessa noite a sonhar grande. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que é grande, né? Começamos a aprender aqui na nossa escola de fundamentos sobre Deus, e nós estamos aprendendo que nós servimos um Deus que é um Deus de amor, um Deus que é Pai. E esse Deus, ele é grande. Amém? E porque ele é grande, por que não sonhar grande? Né? Já dizia um pregador, né? Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, se sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, eu prefiro sonhar grande. Né? Eu compartilhava com meu sogro, eu e ele, de uma certa forma, temos a mesma profissão, né? Todos os dois trabalham com vendas, né? E eu compartilhava com ele que uma vez, quando eu trabalhava com vendas de produtos para salão de beleza, teve um dia que eu cheguei na casa de uma cliente minha, na casa não, na verdade no salão dela, né? E eu percebi que ela tinha feito uma mudança no salão. Lá no salão dela, assim como a maioria das cabeleireiras, né? Ela vendia shampoo, condicionador, óleo de argan, né, para colocar no cabelo, máscara de cílios, rímel, né, batom, perfume e tantas coisas mais que se vendem no salão de beleza. E, inclusive esmalte, né? E eu também vendia esmalte. E teve um dia que eu cheguei no salão de beleza e eu vi que não tinha mais o esmalte, não tinha mais batom, não tinha mais aquilo que a gente chama de coisas miúdas, né? Só tinha produtos mais caros. E aí eu perguntei para ela, por que você mudou, né? Eu estou vendo que o teu salão agora, aqueles produtos, né? Batom, esmalte, coisa pequena, não tem mais, só tem coisas, né, mais. Aí ela falou, olha, eu cheguei à conclusão que o mesmo tempo que eu perco para vender uma coisa que não me dá lucro nenhum, porque a gente ganhava 50 centavos com a venda de um vidro de esmalte. O mesmo tempo que eu perco para vender um vidro de esmalte que eu ganho 50 centavos, né, Cristian? Eu posso usar esse mesmo tempo para vender, né, um produto aí que vai conservar a tua definitiva ou a tua progressiva, que normalmente para manter a progressiva alisada não é fácil, você tem que ter todo um cuidado, né? E normalmente depois de algum tempo você tem que voltar lá, né? Principalmente quem já nasceu com o cabelo cacheadinho, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Então tem um produto para manter, né? E aí já dá um lucrinho mais, né? E aí eu pensei, né? Ela tem razão, né? O tempo que a gente perde para às vezes coisas pequenas, eu posso usar ao mesmo tempo para algo grande. É questão de administração de tempo. E para a gente que trabalha com área de vendas, realmente hoje faz sentido, né? Porque que muitos vendedores hoje estão indo tudo para a imobiliária, né? Parece que teve uma mudança assim no comércio aqui na nossa região, está todo mundo indo para a área imobiliária. Você conversa com a pessoa, o que você está fazendo? Corretor de imóveis. E você? Corretor de imóveis. E você? Corretor de imóveis, né? Meu Deus, né? A diferença é que um vende sítio, o outro vende apartamento, o outro vende casa, mas todo mundo está... Mas enfim, isso é uma outra pregação. A verdade é que ninguém quer passar pelo trabalho de ter que vender algo pequeno ou fazer algo pequeno. A maioria das pessoas já quer algo grande, já sonha grande. E sonhar grande não tem problema. Vou deixar bem claro, não tem problema de sonhar grande.
O detalhe é que muitas vezes nós vamos precisar da experiência do pequeno, do processo do pequeno, para poder viver o grande. E isso muitas pessoas não estão dispostas mais, né? A minha experiência de vender o esmalte, que me dava 50 centavos de lucro, a minha experiência de vender o batom, que me dava talvez R$1 de lucro, à época, talvez foi necessária para que hoje eu possa vender, né, um colchão de tantos R$1.000, né? Então, a gente precisa disso. Nós precisamos respeitar os processos. Mas nem todos estão dispostos. A palavra de Deus diz em Zacarias capítulo 4, versículo 10. Como eu amo esse versículo. Zacarias 4:10 vai dizer assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Quem já ouviu esse versículo? Né? Quem despreza o dia dos humildes começos? Eu diria para vocês que muita gente despreza o dia dos humildes começos. Olha só, eu não sabia que eu estaria pregando hoje à noite para 5 pessoas, mas Deus sabia. Agora, se eu, como pastor, não pregar para essas 5 pessoas como se eu estivesse pregando para 1.000 pessoas, quem me garante que algum dia eu vou pregar para 1.000 pessoas? Embora que já preguei. Mas, na verdade, não preguei, eu palestrei, né? Lá na empresa que eu represento, eu já fui chamado para dar palestra nos treinamentos, nas convenções da empresa. 2 vezes eu fui chamado, e lá realmente mais de 1.000 pessoas. Mas foram essas 2 únicas experiências que eu me lembro, né? Mas a gente precisa respeitar os humildes começos. Eu preciso valorizar o pouco, né? Uma palavra que eu já ministrei aqui. E Deus, Ele está insistindo nessa mensagem conosco. Quem não é fiel no pouco, nunca será fiel sobre o muito, né? Então, nós precisamos sonhar grande. Não é pecado sonhar grande. Deus realmente é um Deus de coisas grandes. Ele é grandão, amém? Ele é o grande eu sou. E Ele tem promessas para entregar para nós. Ele tem coisas grandes. Eu creio que Ele também tem um templo grande. Um dia nós vamos poder ter um templo grande aqui em Tijucas. Poderemos contemplar uma multidão. Mas tudo começa pelo pequeno. Tudo começa pela valorização do pequeno. E Deus, nesse tempo, amados, Ele está nos treinando. Ele está nos treinando. Isso que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Deus está nos treinando a valorizar o pequeno, né? Se Deus nos entregar uma alma para cuidar, aquela alma precisa ser amada. Aquela alma precisa ser respeitada. Aquela alma precisa ser valorizada. Vocês lembram de Jesus conversando com a mulher samaritana? Lá no poço de Jacó? Era uma mulher. Jesus parou tudo por causa daquela mulher. Jesus poderia, amados, ter facilmente, simplesmente pegado outro trajeto, porque ele sabia perfeitamente que se ele fizesse o trajeto que ele fez ali, passando pela cidade de Sicar, ele ia se deparar com os samaritanos. E Jesus era judeu, e a Bíblia deixa claro que os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus correu risco. Ele pegou um trajeto arriscado de passar por uma cidade de pessoas que não eram da mesma religião, não eram da mesma fé. E Jesus correu risco. Por quê? Porque ele sabia com quem ele ia se encontrar. Eu imagino que na intimidade que ele tinha com o pai já tinha revelado: ó, filho, vai para esse caminho, que nesse caminho tu vai se encontrar com a mulher, e eu tenho algo grande para fazer na vida dessa mulher, né? Deus tem um negócio com as mulheres, né, irmão? Quando ele ressuscitou, ele apareceu para uma mulher, né? E por causa das mulheres, ele faz tudo que é negócio, né? Só não peca, né? Então Jesus parou tudo por causa daquela mulher. E vocês conhecem a história, né? Depois que aquela mulher teve encontro com Jesus, aquela mulher foi completamente transformada. A Bíblia diz que ela saiu contando para a cidade toda, né? Uma mulher incendiada, meu Deus, né? Ela ganha a cidade para Jesus. O que uma mulher incendiada pode fazer, né? Imagina 5, né? Imagina 5. Então Jesus parou tudo por aquela mulher. Mas nós, né?
Será que nós realmente valorizamos, somos fiéis no pouco? Será que a gente se anima, né? No pouco? Uma passagem que o Senhor me lembrava, quando eu estava preparando um esboço dessa mensagem, nem sempre eu faço esboço, hoje eu fiz. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 33, quando o rei Davi se apresenta diante de Saul, se oferece como voluntário, né, para lutar contra aquele gigante filisteu, Saul vai dizer assim a Davi, 1 Samuel 17, 33. Porém Saul disse a Davi, você não poderá ir contra esse filisteu, para lutar contra ele. Você ainda é jovem, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu circunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só, o que Davi falou para Saul? Quando ele se ofereceu para lutar contra o gigante que estava afrontando o exército de Israel, Davi apresenta-se diante do rei com um currículo. Ele já tinha um currículo. Quem aqui já foi conseguir emprego em algum lugar? Alguém vai sem currículo? Alguém ousa ir em busca de um emprego melhor, né? Sem currículo? Ninguém faz isso. Ninguém contrata hoje ninguém sem currículo, né? Só quando é para fazer algo free, né? Freelance, né? Coisas assim, né? Que a gente chama de... Tem outro nome para freelance, tem outro nome. Como é que é? É fazer um extra. Vou fazer um extra. Geralmente quando é para fazer um extra, né? Aí não precisa de currículo, né? Mas geralmente você está pleiteando um emprego bom, um emprego melhor, tem que apresentar o currículo. E qual foi o currículo que Davi apresentou para Saul? Ele tinha um currículo. Ele já tinha enfrentado o urso. Ele já tinha enfrentado o leão. Ele já tinha livrado a ovelha da boca do urso. Aí agora, depois de passar pelo processo do urso, depois de passar pelo processo do leão, agora ele estava habilitado para enfrentar algo maior. Mas muitos de nós queremos o maior, queremos enfrentar algo grande, nós achamos que estamos preparados, a gente acha, né? Porque a gente nem sempre tem a humildade para reconhecer que a gente ainda não está preparado. A gente vê outros enfrentando algumas coisas e a gente também quer, né? Porque afinal de contas, eu também sou gente, eu também tenho sonhos, eu também quero, né? E a gente acha que está pronto, mas nem sempre está, né? Nem sempre está. Eu vou precisar passar pelo processo, eu vou ter que enfrentar o urso, eu vou ter que enfrentar o leão. O urso fala de carne, né? O urso fala do sarcosismo, carnalidade, as obras da carne. Como cristãos, nós vamos precisar vencer todo o nível de tentação da carne. E a Bíblia fala lá em Gálatas, né? Quem aqui já fez um encontro face a face com Deus, né? Lá em Gálatas 5 tem uma lista de gigantes para ser vencido. E nós precisamos vencer esses gigantes. Vamos lembrar? Vamos recapitular a escola bíblica dominical? Gálatas 5, versículo 19. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Essas são as obras da carne. Então, vencer o urso fala de vencer as obras da carne. Nós precisamos vencer as obras da carne. Se nós não vencermos as obras da carne, nós não vamos conseguir tomar o reino.
Porque a Bíblia diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui nessa terra, amável? Se não tomar posse do reino. A Bíblia diz que desde os dias de João Batista, o reino é tomado com esforço. Por que nós vamos precisar jejuar? Porque eu vou ter que matar a minha carne. E a minha carne, se ela não morrer, ela não vai conseguir vencer toda essa quantidade de obras da carne. E as obras da carne, elas estão aí. Todos os dias elas vêm. Quem aqui nunca teve ciúme, levanta a mão. Quem aqui nunca teve inveja, levanta a mão. Quem aqui nunca agiu com teimosia? Porque quem não sabe, porfia é teimosia. Alguém aqui já foi teimoso alguma vez na vida? Por favor, não levanta a mão. Alguém aqui já teve um inimigo? Inimizades? Alguém aqui já entrou numa peleja, numa briguinha? Alguém aqui já participou de uma panelinha? Porque facções é panelinhas, né? Os meus grupinhos, as minhas preferências, com aquele eu não me misturo, eu só me misturo com esse grupinho aqui, né? Aquele grupinho, sabe, não me interessa, né? Não comunga com o mesmo estilo, padrão, não, né? Panelinhas, partidarismo, facções. Orgias, né? Festa, alguém aqui já se envolveu com festerê? E aí, lascívia, o que é lascívia, irmãos? Sensualidade. Eu vi, a pastora Alice postou no grupo, né? Um grupo que a gente tem ali de oração, ela postou, quando a pastora Alice posta, geralmente quando qualquer de vocês aqui que postar, eu sei que não vai postar besteira, né? Então, a gente vê. E a pastora Alice postou ali um vídeo, era um vídeo curtinho no Instagram, de um minuto, talvez e meio, onde uma irmã, uma pastora, estava explicando como que as mulheres devem se vestir. Eu achei tremendo aquilo, por quê? Porque hoje em dia não se prega mais sobre isso. Não dá ibope. Um pastor pregar como que as mulheres devem se vestir. Mas isso precisa ser pregado. Porque se nós não pregarmos isso, daqui a pouco as mulheres cristãs e os homens cristãos vão ficar igual ao mundo, né? E a Bíblia diz em Malaquias que precisa haver uma diferença. Nós, amados, não temos usos e costumes. Nós não temos essa prática de usos e costumes. Mas existem limites. Eu aprendi com a pastora Ezenete Rodrigues, que é líder da intercessão do Ministério Dentro do Trono e também da Igreja Batista da Lagoinha. Ela ensinando num congresso de batalha espiritual, oração e intercessão, que eu participei lá em Curitiba, ela estava ensinando que toda mulher, vale para o homem também, né? Mas principalmente a mulher, né? Deveria olhar no espelho e pedir: Espírito Santo, o que tu acha dessa roupa aqui para o ambiente que eu vou agora? Né? O Espírito Santo vai falar, né? Porque, embora nós não tenhamos usos e costumes, mas eu não posso usar qualquer tipo de roupa. Se eu colocar uma roupa que o que é lascívia? Lascívia é sensualidade. Uma roupa muito sensual. Né? O meu pai, ele conta que na época que ele participava da missa, ele chegou ao tempo de vir participar da missa, onde o padre rezava a missa em latim e rezava de costas. Naquela época já tinha sensualidade dentro da igreja. E o meu pai conta que teve um dia que uma pessoa foi na missa, sentou no primeiro banco com uma roupa completamente indecente, né? Sabe aquelas mini saia, né? E aí ela sentou no primeiro banco e o padre rezando de costas, de repente ele se virou, não sei, para celebrar a ceia, alguma coisa assim, e ele viu aquela irmã, eu não me lembro bem agora, parece que ele desceu a lenha, desceu o sermão na moça, né? E com razão, né? E com razão, porque o ambiente religioso
você vai com uma roupa degotada, transparente, sensual, aquilo pode despertar, né? Os homens, infelizmente, não sei se já falaram para vocês aqui, que os homens são despertados pelo olhar e as mulheres pelo ouvido, né? Então, geralmente a mulher ela é atraída por palavras românticas, palavras sensíveis, palavras, né, de encorajamento. O homem também, né? Porque é uma linguagem de amor, né? Palavras, eu amo essa linguagem, né? Mas o homem é mais atraído pelo que vê, né? Por isso que o homem, quando chega essa época de verão, né, que as mulheres, principalmente do mundo, né, elas usam roupas completamente, na verdade não usam roupas. Então, os homens têm que estar o tempo todo se cuidando, né? Por quê? Porque se os meus olhos pecarem, o meu corpo será trevas, né? Então, nós precisamos vencer as obras da carne, né? Uma curiosidade, talvez aqui vocês não saibam, primeira carta de João, capítulo número 2. Isso aqui é uma curiosidade que muita gente não sabe, né? Primeira de João, capítulo 2, a partir do versículo 12, vai dizer assim, ó. O gatinho veio participar do culto? Ele veio para pedir comida, é hora de comer. Ela trabalhando, ela vem direto. Aleluia. 1 de João, capítulo de número 2. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. 1 de João, capítulo de número 2. A partir do versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, meninos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então é muito comum essa passagem que eu li aqui para vocês, né, pastores, líderes de jovens, utilizar essa passagem para pregar em culto de jovens, né, em retiros de jovens. Só que essa palavra aqui não está falando de jovens biologicamente falando. Está falando de jovens espiritualmente falando. Aqui, João está escrevendo para pais espirituais, jovens espirituais e crianças espirituais, ou seja, aqueles que estão começando na caminhada. Então, aquele que está começando na caminhada, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Ó, filhinhos, estão começando agora na caminhada, quando vocês cometerem um pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados. É o que ele vai falar ali, né, em 1 João 1,7, né? 1 João 1,6, né? Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ele vai continuar agora falando para os pais, né? Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é Deus do princípio. Né? Um filhinho na fé, ele não conhece ainda Deus. Um bebê na fé não conhece. Quem que conhece a Deus? Um pai espiritual, esse já conhece. Por quê? Porque ele já tem tempo de caminhada. Alguém que já caminha com Deus há muito tempo. Então esse já tem um entendimento de quem é Deus. Então ele está falando aqui de pais espirituais. Não é apenas um pai biológico. Porque tem pessoa que é pai biológico, mas que ainda não conhece a Deus. Quantos pais biológicos que tem por aí, que tem filhos biologicamente falando, mas não tem mínima intimidade com Deus, nem sabe quem é Deus, nem conhece a Deus. Então não está falando aqui de pai biologicamente falando, é pais espirituais. E o interessante, quando ele vai falar para o jovem, ele vai dizer, jovens, eu vos escrevo, porque vencestes o maligno.
E ele vai repetir 2 vezes: jovens, vocês venceram o maligno, porque são fortes e a palavra de Deus está em vós. Isso aqui está falando de processos. Quando eu começo na caminhada, vira e mexe, eu deixo o pecado me seduzir. Vira e mexe, eu estou tropeçando, né? Eu sou um trôpego. Vem uma tentação, eu caio. Vem mais uma tentação, eu caio. Vem mais uma armadilha, eu caio. Vem uma obra da carne, eu caio. Mas quando eu chego à juventude espiritual, quando eu já estou vivendo um outro nível, eu não fico caindo assim, não fácil não. Não é fácil de cair. Não é fácil. Jovens, eu vos escrevo, por quê? O que é vencer o maligno? Vencer o maligno é vencer o pecado. É vencer as tentações. É vencer as obras da carne. Então, quando nós amadurecemos, quando a gente já vai para um nível de jovem, a gente já não peca assim tão fácil para a gente, para o diabo derrubar a gente. Olha, vai ter que ralar. Vai ter que ralar. Porque eu não vou ceder. Né? Eu não vou ceder à tentação. Ela vai vir, mas eu não vou ceder. Estão dando para entender? Então existem níveis espirituais, existem processos. E se nós quisermos experimentar o extraordinário, nós vamos precisar sair da condição de filhinho, atravessar a condição de jovem e alcançar a condição de pais. E eu diria para você, Deus quer fazer de todos nós pais e mães espirituais. Por quê? Lembra que Deus quer nos dar as nações? Pede-me, eu te darei as nações. As nações são para os pais. As nações são para pais e mães espirituais. Porque pai e mãe é aquele que bota o filho no mundo e tem condição de cuidar. Tem condição de amamentar, tem condição de dar comida para ele, tem condição de cuidar. Eu não posso ser irresponsável de ganhar uma alma para Jesus e simplesmente abandonar aquela alma. É muito fácil. Quantos lembram dos 4 pilares que a gente aprendeu, né? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Esses pilares nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Por quê? Porque são bíblicos, né? Deus espera que nós possamos consolidar as vidas. Eu preciso consolidar. Isso é papel de um pai espiritual. Isso é papel de uma mãe espiritual. E às vezes, amados, isso aqui é um erro de igreja centenário, mais do que centenário, como é que chama? É um erro de anos, né, da igreja, que é a questão de ganhar muita gente e perder muita gente. Né? A igreja ela não foi treinada no consolidar, e nós precisamos treinar esse fundamento. Isso é um fundamento, isso é um pilar, né, que é o consolidar. Eu vos designei para ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Então, o fruto caráter precisa permanecer, o fruto do Espírito, né? A gente leu as obras da carne, também tem o fruto do Espírito, né? Que é o amor, o domínio próprio, a mansidão, a fidelidade, a fé. Então, o fruto do Espírito precisa permanecer em mim, e as almas, aquilo que Deus confia a mim, também precisa permanecer. Então eu preciso consolidar tudo aquilo que Deus confia a mim. Tudo aquilo que Deus entregar na minha mão, eu preciso consolidar. São os processos. Amém? Eu preciso vencer o urso. Eu preciso vencer o leão. Né? A Bíblia diz, né, que Satanás ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele não é o leão, mas ele ruge como um leão. E eu preciso vencer o maligno, né? Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós. Então, quando eu atinjo a juventude espiritual, eu sou uma pessoa que estou sempre cheio da palavra. A palavra está em mim. Eu preciso estar sempre cheio da palavra. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Me enchendo da palavra. Né? Quando eu me encho da palavra, a palavra está em mim. A Gabi pregava lá, domingo lá em Canelinha, né? Sobre as guerras, né? Nós temos o tempo todo, nós temos guerras para vencer. É guerra contra o capeta, é a guerra contra a tentação, é a guerra contra o inimigo, né? É a guerra dentro de casa, é a guerra no trabalho, é a guerra na igreja, é um monte de tipo de batalha que a gente tem que enfrentar.
Jesus já venceu tudo para nós lá na cruz, mas no dia a dia nós temos as batalhas, né? E como é que eu vou vencer as batalhas? Eu vou precisar tomar posse da armadura espiritual, a gente já pregou aqui, né? E a principal arma da armadura de Efésios 6 é a espada do Espírito, que é a palavra. Timóteo, procure te apresentar como obreiro que maneja bem a palavra. Então nós precisamos estar cheio da palavra e manejar bem a palavra, que é com ela que nós vamos vencer todas as guerras. Essa é a arma principal do crente. É com ela que eu me defendo, é com ela que eu ataco. Se eu ir para uma guerra sem a palavra, eu vou apanhar uma surra, porque a palavra é a principal arma. E quando eu atingo essa juventude espiritual, eu já estou cheio da palavra ao ponto de resistir o inimigo. Lembra quando Jesus estava lá no deserto, os 40 dias que ele ficou? O diabo tentou ele na fome, o diabo tentou ele, né, no poder, status, né? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. E o diabo também tentou ele, né? Na questão de tentar a Deus, né? Lança-te daqui abaixo, está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né? Para que não tropeces em pedra alguma. O diabo usa a própria Bíblia, ele usou o Salmo 91. Então o diabo ele usa a Bíblia. Essa semana eu estava prestando atenção. Um versículo muito usado, né? Que eu já cansei de ver pastores usar, é aquele texto que está lá na carta de Pedro, não me lembro agora se é a primeira ou segunda de Pedro, que fala que nós temos que apressar a sua vinda, né? Eu já fiz um estudo mais detalhado sobre esse versículo. Eu entendo o que Pedro quis dizer, né? Nós podemos sim acelerar as coisas na nossa vida, podemos, né? Hoje em dia, a tecnologia, você sabe, né? Você vai ouvir um áudio do WhatsApp, você pode botar no 2.0, você pode acelerar. Você vai ouvir um vídeo no YouTube, você pode botar no 1.3, 1.4, 1.5, você pode acelerar. Então, a gente pode acelerar um monte de coisa nos dias de hoje, né? E a geração que a gente vive é uma geração acelerada. Só que eu não vou conseguir jamais burlar os processos de Deus. Posso acelerar muita coisa, mas se eu tentar burlar os processos de Deus para a minha vida, eu vou me dar mal. Porque quando chegar a hora de viver o sonho e as promessas, a hora de viver o extraordinário de Deus, se eu não tiver passado pelo processo do leão, o processo do urso, de cuidar da ovelhinha, de cada ovelhinha, uma por uma, eu não vou estar pronto para experimentar o extraordinário. Quantos estão entendendo? Existem estágios, processos, treinamentos que todos nós precisamos respeitar e enfrentar antes de viver o ápice, o extraordinário que Deus tem para as nossas vidas. Deus falou assim para Abraão. Deus chamou Abraão, disse que faria dele pai de uma grande nação, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Extraordinário. É extraordinário. Já pensou se Deus falasse para você nessa noite, Gabi, eis que te digo, eu vejo você como uma mãe de uma grande multidão, como as estrelas do céu e como as areias do mar. Meu Deus, é ou não é extraordinário, amado? É extraordinário. Para contar as estrelas do céu. Para contar as areias do mar. Ninguém consegue. É muito grande. Então, o tipo da promessa que enche os olhos, é o tipo da promessa que deixa a gente assim, literalmente nas nuvens. Só que olha só o que Deus falou para Abraão. Gênesis 18, versículo 17. Olha só essa frase, que tremendo isso aqui. Gênesis 18, 17. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão, aqui já não é mais Abrão, agora já é Abraão. Ele já tinha passado... Deus já tinha mudado a identidade dele. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Olha só, para que Deus pudesse fazer vir sobre Abraão aquilo que ele havia prometido, pai de uma multidão, como as estrelas do céu, como a areia do mar, tinha um processozinho no meio do caminho aqui. E qual que é o processo? Abraão, ou Abraoas, né? Ou Saras. Aqui nessa noite eu estou cheio no meio de uma multidão de Saras, minhas queridas Sarinhas, né? Para que Deus faça vir sobre vocês a promessa que Ele tem. Em primeiro lugar, vocês terão que aprender a ordenar os seus filhos e a sua casa, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo, para que o Senhor, então, cumpra a promessa. Onde é que começa? Onde é que tudo começa, amados? Todas as promessas de Deus para um cristão vai começar dentro da nossa casa. Tudo começa dentro da nossa casa. Nós queremos as nações. Nós queremos o extraordinário. Mas o extraordinário começa com o ordinário. E o ordinário, ele vai desde o jeito que você lava a sua louça, desde o jeito que você cuida do gatinho, desde o jeito que você cuida do cachorrinho. De vez em quando Deus me repreende. Quando eu passa um tempinho, eu tenho uma cachorrinha chamada Belinha, que ela é uma cachorrinha de rua. Eu adotei ela, né? Na verdade, eu adotei para minha filha Ana e Cristine, mas quem cuida sou eu. Então, todo dia de manhã, minha primeira tarefa, botar água e raçãozinha. De noite, vai lá conferir de novo, acabou a ração, bota de novo. Geralmente 2 vezes ao dia, né? Às vezes, uma vez, depende. Porque como é cachorrinha adotiva, você já sabe, né? Às vezes apronta e come fora de casa. Aí chega em casa e não está com fome. Mas isso é uma outra pregação. Isso acontece só com o cachorrinho adotivo, né? Então, amados, de vez em quando, ela não gosta muito de banho, né? Mas de vez em quando tem que dar banho. Se eu fico muito tempo sem dar banho nela, Deus levanta alguém para dizer: Cristian, na hora de dar banho na tua cachorrinha. Já deu o remedinho de verme? De tempos em tempos tem que dar o remedinho de verme. Então, amados, nós representamos a Deus na terra. Tudo que a gente faz precisa ser referência. Até o jeito que eu cuido do cachorro, o jeito que eu cuido do gatinho. Eu tenho que zelar pelo meu lar aquilo que Deus colocou na minha mão. Né? Essa semana minha esposa estava falando. A palavra shalom não significa nada quebrado, nada faltando, tudo no inteiro. E aí ela começou a ver que lá em casa tem algumas coisinhas meio quebradas. E eu gosto de guardar coisa quebrada. Eu gosto de guardar tudo. Tem alguém aqui como eu que gosta de guardar relíquia? Tem coisas que que a gente não quer se desfazer. Por quê? Porque isso aqui é da época da minha avó, da minha mãe, do meu tio, da minha tia. E aí daqui a pouco a nossa casa está um museu. A minha esposa, irmão, com ela não tem moleza. Se ela mandar eu jogar fora e eu não jogar, ela mesmo vai e joga. Né? Aí ela vai fazendo aquela, de tempos em tempos lá em casa tem como é que chama? A faxina geral. Então, se eu não botar fora aquilo que ela mandou eu botar fora, ela mesmo vai e bota. E ela pega e sai catando dentro de casa tudo que está quebrado pela metade e bota tudo no lixo. Quando eu ver, está lá aquela montoeira de coisa. Por quê? Porque nós servimos a Deus. Com nós tem que ser tudo inteiro, tudo novo. Deus tem um novo para a gente, amém? Amém? Deus tem um novo. E a gente insiste no velho. Né? E já que a gente está em culto de Páscoa, né? Tem um texto na Bíblia que diz, né? Lança o fermento velho, né? E como a Páscoa com o novo. Porque Cristo, a nossa Páscoa, morreu, né? Para que a gente lance o fermento velho fora. Então, a gente precisa lançar fora o velho.
A gente quer o novo, mas não quer lançar fora o velho. Então precisamos lançar fora o velho. Precisamos zelar, amados. Zelar pelo cuidado do nosso filho, dos nossos filhos, a educação dos nossos filhos, o jeito que a gente trata os nossos cônjuges. Eu me lembro tão bem, quando a gente está realmente sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo nos corrige até no nosso tom de voz. Até no nosso tom de voz. Se eu perco a sensibilidade do Espírito Santo, daqui a pouco eu já estou falando com o meu cônjuge num tom de voz que a gente fala até com a mãe Joana lá, desculpa aí, né? E não é assim que funciona, não. Pai e mãe tem que honrar, esposa e filho tem que honrar, né? Eu tenho que ser diferente. Eu sou um cristão, eu sou um representante de Deus na terra. Então, todas as promessas de Deus, o extraordinário de Deus para a minha vida, vai depender de como que eu lido com aquilo que Deus já entregou na minha mão. Se hoje eu tenho um marido para cuidar, né, galera? Ou uma esposa para cuidar, né, dona Doris? Um marido também para cuidar, dona Doris? A irmã é viúva, né? É? Tem namorado também? Tem marido? Não tem namorado. Não tem? Solteira. Solteira. A Amável acho que também. Tá quase. Opa! A Andréia também acho que está solteira, né? Então, amados, mas agora traz para o espiritual, né? Vamos deixar um pouco, né? Tudo aquilo que Deus colocar na nossa mão, amados. Nós temos que dar o nosso melhor. Nós precisamos dar o nosso melhor, né? Eu preciso zelar por tudo aquilo que Deus coloca na nossa mão. Se alcançarmos o extraordinário, sem viver os processos necessários, poderemos sucumbir diante da nova realidade. Se alcançarmos o extraordinário, sem viver os processos necessários, poderemos sucumbir diante da nova realidade. Houve um rei de Israel, muito conhecido, né, o rei Salomão, que ele não seguiu, infelizmente não seguiu o caminho do seu pai Davi. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Mas Salomão, seu filho, embora tinha sido uma pessoa tão sábia, né? O cara mais sábio de toda a história, toda a sabedoria dele não foi suficiente para livrá-lo das inúmeras besteiras que ele fez, né? A palavra de Deus diz em 1 Reis capítulo 11, né? Que além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéreas, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis em contato com eles. Deus não é Deus que aceita jugo desigual. E eles não entrarão em contato convosco, porque perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. Né? Para as mulheres solteiras aí, né? Ou o namorado se converte, ou senão não tem negócio. Né? Namorar pessoa de uma outra fé, que não se converteu, é dar tiro no pé. Então, se converte primeiro, aí depois nós vamos conversar. Né? E Salomão se misturou. Né? A Ester se apegou Salomão pelo amor. Né? Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o seu coração. No tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era completamente leal para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão não tinha o coração leal, como foi o pai dele. E aí, quem conhece a história do final de Salomão? O reino é dividido, e um reino que foi tão lindo, né, na época do seu pai Davi, acaba sendo dividido, e uma série de consequências ruins, efeito cascata, né, vão acontecendo. Tudo porque um rei se corrompeu. Né? Então, nós vamos precisar respeitar processos,
princípios, né? Se Salomão tivesse respeitado os princípios de seu pai Davi, se ele tivesse seguido o caminho do pai dele, Davi, né? Ele certamente não chegaria onde ele chegou, né? Então nós precisamos guardar princípios, guardar valores, respeitar tempo e respeitar processo. E aí então nós vamos viver o extraordinário. Amém? De Deus não se zomba. Ninguém vai pensar que consegue enganar Deus, né? Eu vou precisar fazer a coisa certa da maneira certa. E aí eu vou viver o extraordinário. Amém? Amém. Quem sabe alguém aqui, alguns de nós já estejamos experimentando algumas coisas extraordinárias nas nossas vidas. Eu posso dizer que já experimento algumas coisas extraordinárias, né? Mas a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio, amados, que tem muito mais, né? Se alguns de nós aqui já experimentamos algumas coisas extraordinárias, eu me arrisco a dizer que talvez sejam apenas gotas do que Deus pode fazer na vida de alguém que é temente a Ele e de alguém que decide agradá-lo. Amém? Mas nós vamos precisar, né, ser fiel nas pequeninas coisas. Em tudo aquilo que Deus já confiou a nós, nós precisamos cuidar com zelo e dar o nosso melhor. Amém? Vamos ficar de pé? Glórias a Jesus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para nós nessa noite. Amém? Deus tem o extraordinário, né, para cada um de nós. Mas nós vamos precisar cuidar das coisas comuns do dia a dia, né? As pequeninas coisas. Lá no trabalho, dentro da nossa casa, né? Hoje nós enfrentamos, nós pais, uma guerra muito grande com a questão da tecnologia, né? Se nós não aprendemos a puxar o freio de mão, os nossos filhos serão filhos viciados em tecnologia, né? Não saberão fazer mais nada, não saberão se relacionar com outro ser humano, só vão se relacionar com máquinas, computadores, né? Então, eu tenho muito temor em relação a isso. Eu estou o tempo todo meio que tentando frear o meu filho, né? Eu uso várias estratégias. De manhã eu levo ele para a escola, de tarde eu coloco ele lá no contraturno, não dou muita moleza. Aí quando ele está em casa, nos intervalos ele tem um tempinho, né? Ainda é autista, né? Com hiperfoco, meu Deus, se deixar o hiperfoco dele na tecnologia, embora que vai longe. Não é porque é meu filho, mas vai longe. Tem uma sabedoria, uma inteligência para lidar com... É absurdo, né? Chega ali, ele tem um aplicativo que ele usa, ele pega 2 celulares ao mesmo tempo e ele interage com os 2, né? E com 9 anos de idade. Então é incrível, né? Mas eu estou ali o tempo todo me policiando, cuidando, para não extrapolar limites, né? Porque tudo tem que ter limites, né? E quem ama, coloca limites. Amém? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Pai, te dar graças por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração, Pai. Eu creio, Pai, que eu estou aqui diante de filhas amadas, ó Pai, que o Senhor tem grandes promessas, Pai. O Senhor tem grandes sonhos. Assim como o Senhor prometeu para Abraão, Pai, o Senhor faria dele uma multidão como as estrelas do céu e como a areia do mar. Eu creio, Pai, que o Senhor tem coisas extraordinárias para cada um de nós, Pai. Mas nós vamos precisar aprender a ser fiéis no ordinário, Pai. Naquilo que é simples, naquilo que é comum, naquilo que muitas vezes é até mesmo desprezível, Pai. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai, a valorizar os humildes começos, Pai. Para que nós possamos experimentar também o extraordinário que o Senhor tem para todos nós. Eu abençoo cada um aqui, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu te peço que o teu amor, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por enquanto, pode abraçar aí, dê um abraço, né?